Deus permitiu que uma inundação de luz fosse derramada sobre o mundo, tanto nas ciências como nas artes. Mas quando professos cientistas tratam esses assuntos de um ponto de vista meramente humano, chegarão certamente a conclusões errôneas. Pode ser inofensivo pesquisar além do que a palavra de Deus revelou, se nossas teorias não contradizem fatos encontrados nas Escrituras. Mas aqueles que deixam a palavra de Deus e procuram explicar suas obras criadas por meio de princípios científicos estão vagando sem mapa nem bússola em um oceano desconhecido. Patriarcas e Profetas, página 113. O tema da nossa lição de hoje é Educação em Artes e Ciências. Seja bem-vindo ao canal Pão do Advento. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Não se esqueça também de compartilhar o vídeo, ajude o nosso canal a crescer. Que Deus abençoe você e fique aí com a gente até o fim. Então vamos lá, o assunto de hoje, complexo, Educação em artes e ciências. Você gosta de arte e ciência? Coloca aí o seu comentário no canal, a gente quer saber a sua opinião. O que você pensa sobre arte, ciência e religião? Essas coisas se harmonizam? Essas coisas, arte e ciência colabora para a evangelização? Colabora também para que nós possamos compreender melhor a palavra de Deus? O que você pensa sobre isso? Deixa para comentar no final do vídeo, quando você ouvir tudo que a gente vai falar aqui, o que eu vou falar, porque aí você vai ter pode ser que sua opinião mude aí, você tenha uma agora, ou se você quiser colocar assim, olha, quando eu comecei a ver o vídeo eu tinha uma opinião, quando eu terminei mudou, Ia ser legal isso aí. Então comenta lá. Vamos lá, Educação em Artes e Ciências. Vocês viram um texto aí que eu li no início, na introdução do vídeo, é um texto da escritora norte-americana Ellen White, e ela comenta no fim, eu gosto muito desse texto, ela fala assim, aqueles que deixam a palavra de Deus e procuram explicar suas obras criadas por meio de princípios científicos, estão vagando sem mapa nem bússola em um oceano desconhecido. Então, quando você tem a palavra de Deus e você abandona ela e procura explicar o mundo, a realidade, a razão da vida, e somente por métodos científicos, então você estará vagando no oceano sem bússola, você vai ficar perdido no meio do oceano. Olha que o oceano é grande, hein? O oceano é gigantesco, um oceano sem bússola. Por isso nós vamos começar já, indo direto para o primeiro tópico, para que a gente possa entender o que a palavra de Deus pensa, o que ela diz sobre isso aí. Primeiro tópico, somente o Senhor. Existe um problema muito sério na ciência hoje, um problema que se verifica, é um problema do tempo em que nós vivemos. É como dizia o filósofo, é o espírito da época, é assim como as coisas funcionam agora. Os cientistas, boa parte deles são ateus, eles não acreditam em Deus, e até no mundo das artes também, porque a gente vai tratar sobre arte e ciência, no mundo das artes também existe um número muito grande de ateus, é um problema sério, mas é um problema esperado, O apóstolo Paulo fala que os últimos dias seriam tempos difíceis, e muitos andariam de um canto a outro, com coceira no ouvido, buscando novidade, buscando coisas novas. Então ninguém quer ouvir a palavra de Deus, a verdade é essa. Ninguém quer ouvir aquelas conversas antigas, aquelas conversas velhas. Só que existe um grande engano aí. A palavra de Deus não tem conversa antiga, não tem conversa velha. O tema, a ciência, tudo aquilo continua presente, continua atual. Então vou dar um conselho a você que tem essa tendência de caminhar nesse sentido aí, no sentido que o mundo perambula. Dê oportunidade à palavra de Deus, Procure estudar a palavra de Deus, mas com a mente aberta, peça instrução do Espírito Santo de Deus. De repente você ouviu a palavra de Deus da forma errada da parte de algumas pessoas. A palavra de Deus foi apresentada a você de uma forma
que não condiz com o que ela deseja, com o alvo, com o método, com os princípios reais da palavra de Deus. A Idade Média sofreu muito com isso, porque na Idade Média a imagem de Deus, a imagem da palavra de Deus, o sentido, né, as suas motivações, elas foram ofuscadas por causa de dogmas e doutrinas humanas, né, que foram reforçadas ali pela igreja medieval e que impediram de forma muito grande o avanço, né? E olha só, né, enquanto a igreja medieval procurou ali manter a palavra de Deus enclausurada, ou seja, as pessoas não tinham acesso, as pessoas tinham apenas que aceitar aquilo que a igreja apresentava, a sua interpretação da palavra de Deus, né, houve um bloqueio muito grande, não só no avanço religioso, no progresso no mundo religioso, mas no mundo científico também. Então a gente vê que existe uma forte relação entre as duas, e quando existe o bloqueio de um, existe o bloqueio da outra. Então é muito importante que isso não aconteça jamais. Não deixe isso acontecer na sua vida. Não viva uma Idade Média nos dias atuais, né? Não passe por isso. Né? Hoje nós temos liberdade, nós podemos estudar a palavra de Deus com tranquilidade, né? É lógico que a gente é bombardeado aí por ideologias de tudo que é lado, mas procura deixar sua mente tranquila, né? Procura ali um momento ali entre você e Deus, pega a palavra dele, estuda, né? Se debruça sobre ela, e aquilo que você for encontrando que vai ser difícil, você vai encontrar isso aí, não se preocupa. Continua a caminhada, continua a jornada. As coisas vão se esclarecendo, né, à medida que você vai estudando. É como qualquer autoconhecimento, né? Você tem que se dedicar e você vai aprender. Com a palavra de Deus não é diferente. A única diferença é a seguinte, é que as respostas para tudo não está só no mundo natural aqui. Né? As respostas para as coisas da Bíblia está também no mundo espiritual. Então você precisa da ajuda do Espírito Santo. Diferente, né, do caso, se você vai estudar matemática, química, biologia, né, se você pedir ajuda de Deus, vai ser melhor. Até nisso aí. Né? Mas é um tipo de conhecimento que você consegue adquirir, né, com o seu esforço humano. Mas o conhecimento profundo da palavra de Deus, sozinho, né, isso não é possível. Então vamos lá. O primeiro tópico, né, nós temos um texto, né, no qual ele é baseado, que declara o seguinte, se encontra em Salmo 19, de 1 a 4. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Deus se revela por meio da natureza. Né? Ainda que a palavra de Deus, a palavra escrita de Deus não chegue em alguns lugares, mas os habitantes desses lugares, eles estão em contato com a natureza, eles enxergam, eles olham para o céu todos os dias, eles veem as plantas, eles veem a terra, eles veem as árvores, veem os pássaros, os animais, e isso tudo proclama a glória de Deus, isso tudo fala de Deus, isso tudo leva o homem à reflexão. Né? A criação, as obras de Deus, elas falam do Criador. Então é lógico, né? Nem todos vão conseguir experimentar isso aí, mas uma grande parte consegue. Né? O meu primeiro instrutor na igreja, né, foi um senhor, o nome dele era Rivas, né? Antônio Rivas, e ele me fala que ele era argentino, e ele foi ateu na juventude dele. E ele conta que mas ele já tinha seus conflitos já, né? Já havia uns conflitos ali, né? Na verdade, para todo ateu existe conflito. Para o cristão também existe conflito. Isso é um detalhe interessante. Mas esse conflito desse meu instrutor aí, ele desapareceu no dia que ele escalou a montanha. Ele conta que ele estava escalando a montanha, não sei em que região era da Argentina. Ele escalou a montanha, quando ele chegou no topo e olhou toda aquela vastidão,
a natureza, o céu, toda aquela beleza. Aí ele falou assim, não, isso aqui não pode ser fruto do acaso. Né? Então, ele ouviu, ele conseguiu experimentar isso que o salmista expressou aqui nos versos. Né? Porque nos versos declara o seguinte, que os céus proclamam, um dia discursa sobre outro dia, sem linguagem, sem palavras. Né? Não preciso nem de palavras, mas a própria natureza fala. Né? E essa mensagem chega até os confins do mundo. Não tem como você escapar. Por isso que o apóstolo Paulo fala que os homens são indesculpáveis, porque Deus ele conversa conosco por meio da natureza. Eu não estou falando de coisa sobrenatural aqui não. Vocês estão entendendo. Eu estou querendo dizer que Deus está na árvore, Deus está na planta. Não é panteísmo. Eu não acredito em panteísmo. Panteísmo é antibíblico. Deus se revela à natureza. É como se olhando para a natureza, nós encontrássemos ali os vestígios de Deus, vestígios que apontam para Deus. Nós encontramos evidências de Deus na natureza. É nesse sentido que a natureza fala, é nesse sentido que a natureza prega. Então, um dos grandes pregadores do Evangelho na Terra é a própria Terra, a própria natureza, é o mar, é o céu, as estrelas. Tudo isso fala de Deus. Tudo isso aponta, tudo isso nos diz que isso tudo não seria possível sem um Criador. Né? Quem olha para a natureza assim, de forma vaga, ele pode até falar, isso tudo surgiu do nada, a ciência já explicou isso aí, isso tudo veio do nada, é um processo evolutivo e tal, um dia teve uma explosão e pá, acabou, começou a surgir as coisas, né? Tudo existe sem propósito, sem finalidade. Mas quando você analisa profundamente, né, com os olhos da ciência mesmo, você analisa profundamente as coisas, a organização, as leis que regem todos os corpos, os elementos, desde o nível do microcosmo até o macrocosmo, né, do pequeno ao grande, existem leis fantásticas, leis que não podem ser quebradas. Quando você analisa tudo isso, toda essa harmonia, você não tem como, né, embora alguns consigam fazer isso, né, não sei como, mas é muito difícil você olhar para tudo isso e não pensar assim, olha, isso não tem como acontecer do nada. Isso não tem como, essa perfeição toda não tem como ter surgido do nada de forma assim espontânea. Não pode, né? Tem que ter um idealizador, tem que ter um arquiteto por trás disso aí. E nós cristãos entendemos que Deus é o arquiteto disso tudo. Né? É por isso que nós precisamos da palavra de Deus, a sua palavra revelada, a sua revelação pela palavra de Deus, com a sua revelação também pela natureza. Né? Juntando as duas, nós conseguimos ter um conhecimento profundo, né, do que é o mundo, do que é o universo. O que é ciência? Né? Vamos começar aqui, né, porque a questão aqui é a ciência. Nós já entendemos que Deus ele se revela na natureza. E o que a ciência faz? Né? A ciência ele é um conjunto sistematizado de conhecimento, de estudo. Né? É um estudo sistematizado. E o que a ciência faz? O que ela estuda? A ciência, né, quando a gente pega a palavra ciência, a gente pode dizer que ela se debruça sobre todas as coisas, sobre qualquer coisa. Mas, de uma forma geral, é sobre a natureza. É sobre o que nós vemos. É sobre tudo aquilo que a nossa sensibilidade consegue alcançar. É um estudo de tudo aquilo que eu consigo enxergar com meus olhos, que eu consigo apalpar com minhas mãos, que eu consigo sentir no toque da pele, é tudo aquilo que eu consigo ouvir. Né? Então tudo aquilo que é percebido pelos meus sentidos é objeto de estudo da ciência. E a ciência, a ciência como nós temos hoje, ela precisa de método, ela tem uma metodologia. Né? É o que nós chamamos de método científico. Dá uma olhada nisso aí. O método científico ele é definido da seguinte forma: caracterização, que são as quantificações, as observações, as medidas que se faz sobre aquele objeto de estudo. Depois disso, depois que você faz, né, todas essas medidas e observações sobre determinado elemento, você vai criar, você vai gerar, você vai estabelecer hipóteses. Né?
que são explicações, né, das coisas observadas, né, daquelas medidas que foram alcançadas ali. Depois que você estabelece as hipóteses, vem as previsões. A sua hipótese ela tem que ser determinada, ela tem que ser elaborada de uma forma tal que você consiga prever, né, situações dentro daquele quadro, dentro daquele elemento que você está estudando ali. Por exemplo, o camarada que está estudando os átomos, ele vai estabelecer hipóteses a partir das observações que ele fez, né, sobre aquele átomo, e ele vai conseguir, né, a partir das suas hipóteses, prever, deduzir, né, em cima das hipóteses estabelecidas. Depois das suas previsões, ele vai ter que fazer experimentos para poder comprovar tudo aquilo que ele previu, tudo aquilo que ele supôs, né, sobre suas suposições e previsões. Ele vai ter que fazer experimentos, né, e só, né, a partir daí, só depois de tudo isso, é que ele vai poder estabelecer uma teoria, né, sobre aquilo que ele estudou. Então a teoria vem depois de tudo isso. Então quando a gente fala de teoria científica, a gente não está falando assim de mera hipótese, mera suposição. Ela é o resultado de um trabalho muito bem elaborado, muito bem estruturado. Então eu vou dar um conselho a você, cristão. Não se aventure a criticar, por exemplo, certas teorias científicas sem antes você procurar entender bem o que a teoria quer dizer. Né? Eu já vi muito crente por aí debatendo contra a teoria da evolução. Eu não sou evolucionista, eu não entenda mal, por favor. Eu não sou evolucionista, eu sou criacionista. Mas para eu poder debater contra o evolucionismo, eu tenho que entender o evolucionismo, é entender de verdade. Não é entender, não é simplesmente, eu sei o que a teoria da evolução fala. A teoria da evolução fala que o homem veio do macaco. Está totalmente errado quem pensa assim. A teoria da evolução não fala isso. Não é isso que ela diz, não é isso que ela prevê. Isso, na verdade, é uma forma reduzida, reducionista de tratar a teoria. A teoria, na verdade, é muito mais complexa e tem muitos elementos da teoria evolucionista que são realmente observáveis na natureza. Então ela não é tão simples assim, ela não pode ser rebatida de uma forma tão simples. A teoria que rebater a teoria da evolução, ela também tem que ser muito bem estruturada. Então, por favor, não se aventure se você não sabe. Se você quer se aventurar, então estude, se aprofunde. Aqui no nosso canal, na descrição do canal, eu deixo ali vários links de canais do YouTube. Você pode acessar e muitos deles tratam sobre esse assunto, tratam sobre a criação, sobre a evolução. Então, entra lá, estuda direitinho, né? Estuda de verdade. Não assiste só o vídeo assim por assistir e acabou, não. Presta atenção, anota. Anota na sua Bíblia que você vai encontrando ali os argumentos que são usados, né? Para você poder argumentar bem quando você for falar com alguém. E quando você não souber, por favor, quando você não souber argumentar, não argumente, né? Fale para o seu interlocutor que você não sabe, você não domina aquele assunto, né? Fala assim para ele, eu vou trazer alguém que sabe aqui, que vai saber explicar para você direitinho, ou indica uma leitura, uma literatura, um vídeo para ela assistir, para ela poder se informar. Mas se você não sabe, não se aventura, porque a coisa só fica feia, não fica bonito, né? Então é isso aí. Esse é o método científico. E a gente pode ver que o método científico ele nada tem contra a religião, né, contra a fé. Né? O problema que existe entre a religião e a ciência são as conclusões que alguns cientistas podem chegar. Então, por exemplo, quando o cientista conclui que o mundo foi formado há bilhões de anos, isso entra em choque. Rapidamente entra em choque com o que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus acredita, né, ela ensina um mundo jovem, comparado ao mundo da teoria evolucionista, é um mundo jovem. Então existe ali existe um conflito. O conflito está na conclusão da teoria, e não na teoria em si, na forma como ela trabalhou. Então o método científico ele é totalmente compatível com a palavra de Deus e muito útil. Né? E fora isso também, as ciências são muito úteis também para nos ajudar a compreender a palavra de Deus. Né? Então é isso aí.
Agora nós vamos falar sobre a beleza, né? Nós vamos falar sobre a arte. Então vamos ao tópico seguinte, a beleza da santidade, né? Salmos 96:9 declara o seguinte: adorem o Senhor na beleza da sua santidade, tremam diante dele todas as terras, né? O que você acha que Deus pensa sobre a arte? Né? Quando a gente fala de arte, a gente está falando sobre o quê? Né? Vamos primeiro entender o que é, vamos colocar aqui o que é uma definição de arte. Né? Arte é qualquer atividade humana ligada à estética. Né? A estética, por sua vez, é um ramo da filosofia que trata sobre as percepções, sensações, sensibilidades. Né? Ela é muito próxima da ciência, no sentido de que ela só é possível graças aos nossos sentidos. Da mesma forma como a ciência trabalha com aquilo que nós percebemos pelos nossos sentidos, de forma empírica, a arte ela só existe, ela só pode existir, ela só pode trabalhar a partir de nossas percepções e sensações. Né? Então, a arte é isso. Ela é feita a partir de emoções, percepções e ideias, com o objetivo de estimular o interesse ou intrigar outras pessoas, além de criar uma discussão crítica sobre alguma coisa. Né? Bom, aí você está andando no museu, né? No vídeo, no início, eu coloquei aí umas imagens muito legais aí de um museu, é um museu na Europa, né? Muito bonito, e ele é um museu que tem de tudo ali. Né? A partir dessa definição de arte, né, a gente chega à conclusão de que a arte ela pode ser praticada de muitas e muitas formas diferentes. Então a gente tem a arte, a gente pode dizer assim que a pintura é arte, a gente pode falar assim que a arquitetura é arte, a música é arte, a literatura é arte. Né? Tudo isso é arte, desde que você faça aquela coisa com esmero, com propósito, né? Tem um objetivo, tem uma função, você queira transmitir alguma coisa aos sentidos da outra pessoa. Né? O artista ele sempre cria alguma coisa para transmitir, ele quer transmitir alguma ideia, ele quer transmitir uma sensação, né? Para que a outra pessoa perceba. Então a arte é isso. Então a arte, ela não, nem sempre, né? Embora a gente fale que a arte trate do belo, mas o belo ele é um assunto que está em pauta para discussão. Né? O que é o belo? O que é a beleza? Né? Eu posso tratar o belo de forma específica, né, de uma forma concreta e universal. Eu posso também tratar o belo de uma forma relativista. Belo é aquilo que cada um acha que é bonito. Né? Então, uma vez eu ouvi um pregador e na pregação dele ele comparava a lagarta com a borboleta. Ele falava que a lagarta era um animal feio, era um animal terrível, enquanto que a borboleta, ela, com aquelas cores, as suas asas, era um animal bonito, belíssimo. Então ele fez uma comparação com a vida do cristão. O cristão, antes de conhecer a Jesus, ele era como uma lagarta. Depois que ele conhece Jesus, ele sofre uma metamorfose, ele se transforma numa criatura bela. Né? A comparação ficou bonita, o sermão dele foi muito bom. Só que tem um problema para mim. Quando eu ouvi esse sermão, eu falei isso para ele no final: olha, eu só tenho um problema, eu não acho a lagarta feia. Eu não acho lagarta feia. Tem gente que detesta, gente que tem medo de lagarta. Eu não acho a lagarta feia, eu não acho as aranhas feias. Na verdade, eu não acho nenhum inseto feio. Eu adoro os insetos. Né? Insetos, para mim, são criaturas fantásticas e são obras do Criador ali. O Criador, ele não ia. Eu não penso assim. O Criador, ele sempre cria coisas belas. O pecado, na verdade, ele acaba destruindo parte da beleza, né, daquilo que saiu das mãos do Criador. Por exemplo, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles eram muito mais bonitos do que nós podemos ser hoje. Né? Então você imagina a pessoa mais bonita, aquela que possui aquela simetria perfeita, né, os traços perfeitos, né, aquilo que agrada os nossos olhos. Né? Adão e Eva eram muito mais do que isso. A gente não tem noção do que foi Adão e Eva. A gente não tem noção do que foi a natureza quando saiu das mãos de Deus. O pecado ele foi colocando defeito em tudo. Ele foi tirando, né, foi quebrando essa perfeição. Ainda assim, nós conseguimos enxergar na natureza muito da beleza, né,
do tato de Deus ali, do trabalho de Deus na criação. Então eu não consigo achar, e eu estou falando de forma sincera, eu não consigo olhar para um inseto e achar o inseto feio. Eu não consigo olhar para um animal e achar o animal feio. Então a gente consegue perceber os defeitos que o animal tem, né, algumas imperfeições, mas existe beleza de uma forma geral, né? Porém, é a minha forma, como eu falei assim, isso também é relativizado, né? Tem gente que não consegue, eu não estou falando que por não conseguir que ele está errado, que ele está perdido, não se trata aqui de não é uma questão de salvação, por favor, né? Isso de achar coisas bonitas ou não, achar uma coisa bonita e outra coisa feia, né? Mas quando a gente fala de arte, né, a partir da palavra de Deus, nós temos que procurar ter essa visão, né, como a visão, né, uma cosmovisão bíblica a respeito desse assunto aí. Porque existe uma beleza na criação. Né? Deus não cria, Deus é um amante do belo, ele não cria, ele jamais criaria coisas feias. Né? Como eu disse, o pecado ele atrapalhou um pouco e talvez por isso hoje nós tenhamos essa sensação ruim diante do aspecto de alguns animais. Né? A gente faz associações, e essas associações às vezes têm muito mais a ver com o que o animal pode fazer conosco do que com a aparência dele. Né? A aranha, por exemplo, é um animal perigoso, né? Pode chegar até a matar alguém. Então, de repente, o medo, né, do animal possa mudar a percepção que eu tenho da estética do animal. Então eu enxergo o animal feio por causa do perigo que ele representa. Então, algumas pessoas acham o leão feio justamente por isso, porque o animal ele é um animal muito perigoso. Né? Você diante do animal certo, dificilmente escaparia. Mas olhando para o animal, né, tirando esse lado, né, do perigo, da violência, né, da brutalidade que existe no mundo natural, né, é possível enxergar ali a beleza, né, nos traços, nas formas, na forma como se organizam. Então, existe beleza ali. E como que a arte pode ser usada hoje, né, no mundo cristão? Em que ela pode ajudar? Né, olha só, na igreja nós cantamos, né, nós podemos, na literatura, nós podemos escrever, podemos trabalhar, comentar a palavra de Deus ou contar histórias que possam fazer, que possam sensibilizar outras pessoas, né? Eu posso alcançá-las por meio da forma como eu conto, como eu narro as coisas. Tudo isso é arte. E tudo isso é a forma de usar a arte para alcançar outras pessoas. Quando o santuário foi construído lá no deserto, Deus escolheu ali de algumas tribos, né? Se eu não me engano, da tribo de Dan, havia era dois, que eram especialistas em esculpir, eram escultores, né? Eram artistas. E eles foram chamados para fazer os trabalhos do santuário. Então no santuário havia ali pinturas, haviam ali bordados, haviam obras, né, esculpidas, né, como os querubins que ficavam sobre a arca. Embora esses querubins nem pudessem ser vistos, ninguém podia nem olhar para eles, mas eles foram feitos com esmero, com cuidado, com um trabalho ali de artesãos, né, profissionais. Então Deus ele tem uma atenção para isso aí. Esse trabalho ele é importante. E é importante também que a gente use e que conheça, né, que a gente se utilize dessas ferramentas para a proclamação do Evangelho. Então, arte e ciência, elas estão, né, ali de mãos dadas com o Evangelho, com a palavra de Deus. Não existe essa dicotomia, não existe esse antagonismo. Né? O antagonismo que existe é da parte de algumas pessoas que são militantes do ateísmo, né? Que militam ali no ateísmo, que procuram de uma forma ou de outra menosprezar a crença de outras pessoas, né? Sejam essas pessoas cristãs ou não. Né? Tem pessoas que militam contra isso. Então o que elas estão tentando fazer é apenas impor a sua visão filosófica sobre o assunto, porque a própria ciência não consegue provar e nem consegue, não consegue provar que Deus existe e nem consegue provar que ele não existe. Esse não é o trabalho e o papel da ciência. Né? E também não é o papel e o trabalho da arte. O trabalho da arte é fazer com que o homem reflita sobre as questões,
para que o homem experimente, que o homem analise as questões, né, questões da vida e questões da natureza e da salvação de uma forma diferente. Ele faz um apelo diferente às nossas sensibilidades. Né? A arte é isso aí. É lógico que você vai chegar no museu, de repente você chega no museu, você se depara com essa obra de arte aí. Né? Aí você fica pensando assim, mas o que isso quer dizer? Isso é arte? Né? Onde está a beleza nisso aí? O trabalho desse artista aí não foi exatamente querer criar algo bonito. Né? De repente o trabalho dele ali não foi tratar do que é belo, do que é bonito. Mas ele quis que você tivesse uma sensação, que você experimentasse alguma coisa. E você experimentou. Se você gostou, é uma experiência. Se você não gostou, também é. Né? Se você sentiu asco e pavor daquilo, é uma experiência. E a partir dessa experiência você vai tirar conclusões a respeito desse trabalho. E se você olhou e gostou e achou genial, é uma experiência também. E você tirou conclusões, né? E inspirações a partir do trabalho desse camarada. Né? Esse não é particularmente o meu tipo de arte preferido. Eu gosto muito das obras de arte que foram produzidas lá na Renascença. Né? Eu gosto de pintores como Leonardo da Vinci, como Rafael, né? Esses clássicos, né, que são conhecidos por muitos, mas que muitos na verdade não se aprofundam. Esses homens foram incríveis, né? Fantásticos. Alguns deles foram cristãos, outros não. Mas a verdade é que muitos deles, mesmo não sendo cristãos, produziram obras baseadas na palavra de Deus, obras que até hoje falam e que de certa forma proclamam o evangelho. Né? É lógico que tem gente que tira de tudo ali, até mensagens contrárias ao evangelho. Né? Cada um também vai olhar as obras com os olhos da sua cosmovisão. Né? A cosmovisão do ser humano é a lente com que ele vai enxergar as coisas. Então, uns vão enxergar, né, de um tom azulado e outros vão enxergar com um tom avermelhado. Né? Fazer o quê? Mas é isso aí. O fato é que é o seguinte: a arte e a ciência elas são ferramentas que podem ser utilizadas pelo crente, pelo cristão. São ferramentas que podem ser estudadas pelo cristão, podem, e eu diria mais, devem. Né? Podem e devem. O cristão tem que procurar se aprofundar nisso aí. E, levando em conta o texto lá inicial de Ellen White, ela declara que Deus, né, derramou luz sobre as artes e a ciência, ou seja, muito do que a arte e a ciência propôs, proveu à humanidade, vem do próprio Deus. Existe luz divina ali naquilo. Então, é possível buscar e encontrar. E fazer aquilo que Paulo disse, né? Lê de tudo e retende o que é bom. Né? Que Deus abençoe você. Né? Se ficou meio complicado aí o tema do vídeo dessa semana, deixa um comentário aí no canal, faça suas perguntas e eu estarei aqui à disposição para responder. Né? Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.